Olá, esse é o vídeo de apresentação do primeiro Lab de 6 anos de 2015. O Lab consiste em realizar 4 operações sobre matrizes de quadrados inteiros e de forma recursiva. Aqui está o Lab completo e eu vou explicar o que cada parte do Lab faz. O primeiro exercício, primeiro eu vou explicar as funções auxiliares. Eu vou utilizar 4 funções auxiliares e as regras do Lab dizem que elas não precisam ser totalmente recursivas. Eu posso usar laço de repetição como for e while dentro delas. A primeira é alocar matriz, é uma função que vai receber a ordem da matriz e vai alocar essa matriz dinamicamente. Ela vai retornar a matriz. A segunda função é ler matriz. O que é que ela vai fazer? Ela vai receber uma matriz, a ordem dessa matriz e o arquivo de entrada. A partir desse arquivo de entrada, ela vai ler os valores e vai preencher a matriz que ela recebeu com os valores que estavam no arquivo de entrada. Depois disso, tem desalocar matriz, porque como a gente vai alocar matrizes dinamicamente, elas vão preencher um espaço de memória do computador e quando essas matrizes não forem mais necessárias, eu vou poder desalocar essas matrizes. Aqui está a minha função de desalocar matriz, ela recebe a matriz que ela tem que desalocar e a ordem dela. E por último, a última função auxiliar é escrever matriz. Ela vai receber uma matriz, a ordem dessa matriz e o arquivo de saída. O que é que ela vai fazer? Ela vai imprimir no arquivo de saída a matriz que ela recebeu. E o que é que acontece? Eu tenho que ressaltar que as regras do Lab diziam que essas funções auxiliares podem se usar laço de repetição, por isso que aparecem vários foros aqui, não tem problema. Agora eu vou apresentar as funções principais. Nessas é que eu não posso apresentar for, while e esses comandos de repetição. São 4 exercícios. O primeiro é retornar o maior elemento. Ele vai receber, tá aqui, essa função. Ele vai receber a matriz e sua ordem. E como eu não posso usar um for para percorrer a matriz, eu vou chamar uma matriz auxiliar, uma função auxiliar. Essa função auxiliar, ela vai checar cada elemento da matriz e vai ver qual é o maior. Dentro da função principal, ela vai chamar a função auxiliar que eu chamei de maior elemento. Maior elemento, essa função é a função auxiliar e ela vai chamar ela para a posição 0, 0. O que é isso? Ela vai chamar essa função para o primeiro elemento da matriz. O que é que acontece? Quando ela chama, aqui está o corpo da função maior elemento. Ela vai receber a matriz, a ordem, a posição I, a posição J e a atual é minha variável que vai funcionar como o maior elemento atual. O que acontece? Essa função ela pega, ela vai sempre comparar. Se o elemento atual for maior que o valor da matriz, na posição I e J, lembrando que M é a matriz que ela recebe e J são a posição da linha I e coluna J da matriz. Se o valor atual for maior que essa posição da matriz, ele retorna o próprio atual. Se não, ele vai trocar o atual pelo elemento IJ. O que é que acontece? Toda função recursiva tem que ter uma condição de parada. No meu caso, a condição de parada é quando I é igual a n-1 e J é igual a n-1. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela chegou na última posição da matriz. Porque uma matriz de ordem n, ela inicia com o elemento 0, 0 e termina com o elemento n-1 e n-1. Então, quando ela chega nesse último elemento, ela não se chama mais recursivamente. Ou ela vai retornar o atual, que é o maior atual, ou vai retornar o último elemento, se o último elemento for maior que o atual. Caso não seja essa condição, não esteja no último elemento, ela pode ainda estar no último elemento de uma linha. Ou seja, j igual a menos 1 quer dizer que ela está na última coluna, mas não necessariamente está na última linha.
Aí o que é que precisa fazer? Eu sempre vou fazer a comparação entre o atual e o elemento que ele está olhando na matriz. E se o atual for menor que esse elemento, aí eu vou trocar o valor de atual, ou seja, eu estou atualizando o valor de atual. E depois eu me chamo recursivamente de novo. Nesse caso, eu estou na última coluna de uma determinada linha. Então, o próximo elemento que eu tenho que olhar é o elemento da próxima linha e da coluna zero. Ou seja, com essa chamada eu vou chamar a função para a próxima linha e para a primeira coluna, certo? E o último caso é quando ele nem está no último elemento e nem está em uma última coluna. Então, eu sempre vou fazer essa mesma análise de atualizar o atual e vou ter que olhar e vou ter que chamar a função recursivamente para o elemento da coluna ao lado. Ou seja, nesse caso, note que a linha é a mesma, mas ele vai pular uma coluna só. Então, recapitulando, essa função, ela basicamente, ela pega um elemento da matriz e compara se esse elemento da matriz é maior que o elemento atual, certo? No caso, a primeira chamada dela, que ocorre dentro da função principal, eu passo a matriz, o número que é a ordem, 00 é para dizer que eu vou estar na primeira posição, e m de 00, no caso, vai corresponder ao atual, ou seja, eu vou inicializar o atual com o primeiro elemento da matriz. Depois disso, a função auxiliar, ela vai tratar de se percorrer recursivamente, vai se chamar recursivamente, percorrendo toda a matriz e atualizando o atual. O segundo exercício é um exercício de retornar a matriz transposta. O que é que vai acontecer? Aqui é a função principal, criar a matriz transposta. Ele vai receber a matriz M e a ordem da matriz. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu tenho que retornar uma matriz e eu não posso modificar a matriz original, eu vou alocar dinamicamente uma matriz, vou chamar de T de transposta, e ela vai ser de ordem M. Depois disso, novamente a função principal vai chamar uma função auxiliar, que eu denominei de transp. O que é que ela recebe? Transp vai receber a matriz original, a matriz transposta, que eu tinha alocado dinamicamente aqui, vai receber a ordem da matriz, a linha e a coluna. O que é que acontece? A cada chamada da função, note que a matriz transposta, que eu aloquei dinamicamente e não preenchi ela de nenhuma forma, ela vai receber, se ela está na posição linha-coluna, sabendo que linha e coluna são parâmetros, ela vai receber coluna-linha da matriz original. Ou seja, eu estou com essas duas linhas, eu estou preenchendo a matriz de forma que estou trocando I por J da matriz original, certo? Isso vai ter que ocorrer em cada chamada da função auxiliar transp. Note que aqui na função principal eu chamo ela primeiro com 00. Ou seja, o que é que isso indica? Isso indica que eu estou passando a linha 0, coluna 0. Basicamente o primeiro elemento da minha matriz. Aí eu vou preenchendo a matriz. A cada chamada da função transposta eu vou preenchendo a matriz T. E depois disso eu tenho que ver o passo recursivo. O que é isso? É se a função vai acabar ou vai se chamar recursivamente. A primeira condição é semelhante à do exercício anterior. Se a linha for n-1 e a coluna for n-1, quer dizer que a função para. Quer dizer que eu cheguei no último elemento da matriz M, então a minha matriz T já vai estar totalmente preenchida e a função para por aí. Depois disso, se isso não acontecer, se a função não entrar nesse if, quer dizer que ela não está no último elemento. Então a função não pode parar ainda. O que é que acontece? Digamos então que a coluna seja n-1. Se só a coluna for n-1 e a linha não for n-1, quer dizer que ele chegou no último elemento de uma determinada linha, certo? Então quando eu for chamar a função recursivamente de novo, eu tenho que saltar uma linha e voltar para a coluna 0. É isso aqui, ó. A linha recebe linha mais 1, ou seja, eu vou saltar uma linha e a coluna vai para a posição linha. Por que essa posição linha? Isso aqui é que tem que perceber que eu tenho que fazer essa troca apenas com os elementos que estão
que estão na parte superior da matriz, ou seja, acima da diagonal principal. Porque se eu percorrer toda a matriz, acaba que a função transposta ela vai receber um valor e quando ela estiver no elemento simétrico, ela vai receber outro valor. Então a função não vai funcionar, ela não vai preencher a matriz corretamente. Eu não posso, com essa função, não posso percorrer a matriz completamente. Eu tenho que percorrer apenas a parte superior dela. E é isso acontece devido a essa jogada aqui. Quando ele pula de linha, ele não vai para a coluna zero, ele vai para a coluna que é igual à linha anterior que ele estava. E caso ele não esteja na coluna n-1, ou seja, ele não está na última coluna, basta que ele passe para o elemento ao lado, ou seja, ele está numa linha e vai passar para a coluna do lado, mas ele mantém na mesma linha que ele recebeu, certo? Essas são as três condições de chamada recursiva da função. Lembrando que essa primeira é a condição de parada. É quando ele chega no último elemento. Se ele chegar no último elemento, então ele para porque ele já percorreu todos os elementos da matriz original e a matriz transposta já está preenchida corretamente. O que acontece? Eu vou chamar a função transp aqui, que é a minha função auxiliar, com o elemento 0, 0. A própria função transp vai se chamar recursivamente, preencher a matriz T. E quando essa função acabar, eu vou retornar T, que já foi preenchida corretamente. O exercício 3, considero talvez tenha sido mais complicado, é de produtos de matrizes. O que acontece? A função de calcular produto de matrizes convencional, ela é uma função de complexidade cúbica. Ela possui três for. Um for para linha, um for para coluna e um for auxiliar que vai fazer o produto dos elementos. No caso, como eu não posso usar for, eu estou usando laços recursivos, eu usei para cada for original de uma função de calcular produto, eu substituí por uma função recursiva. O que acontece? Na matriz principal, eu aloco dinamicamente a matriz P, que vai ser minha matriz produto, de acordo com a ordem que ele recebe, certo? E vou chamar a minha função auxiliar, que é produto linha. Ela vai receber a minha matriz alvo, que vai ser a matriz P, que é a matriz que vai receber que vai ser o resultado da função, a matriz M1, que é o primeiro elemento, M2, o segundo elemento, a ordem, e esse zero indica que é a linha zero. Tá aqui, ó. Essa é a minha função produto linha. Como eu disse, ela recebe a linha. Basicamente, a função dela vai ser iterar sobre as duas matrizes e pulando linha. O que acontece? O que ela faz? Ela chega e vai chamar a próxima função auxiliar, que é a função produto coluna, e vai chamar na posição 0. É semelhante ao que eu fiz aqui. Essa linha é semelhante com essa linha, que ele está chamando a função recursiva na posição 0. A função produto coluna também vai funcionar de maneira semelhante, só que nesse caso ela recebe um parâmetro a mais. Ela recebe P, a primeira matriz, a segunda, a ordem, linha, e agora ela recebe também a coluna. Note que quando eu chamei a função produto coluna aqui, o parâmetro coluna é 0, porque eu sempre vou começar da primeira coluna. E a função produto coluna, novamente, ela vai chamar outra função auxiliar, que é a produto auxiliar, que vai receber, além da matriz produto, a primeira matriz da multiplicação, a segunda, a ordem n, a linha e a coluna, ela recebe 0. Esse 0 é uma variável auxiliar, tá aqui, que ela vai servir para percorrer a minha matriz e fazer o produto. Como um produto de matriz, a gente pega uma linha e multiplica por uma coluna, é isso aqui que está acontecendo. A matriz M1 na posição linha, a posição linha é parâmetro dessa função, na coluna auxiliar, que foi o que eu passei,
é multiplicada pelo elemento M2 na posição da linha auxiliar e da coluna que eu passei como parâmetro da função. Só que o que acontece? A gente sabe que cada elemento da nova matriz ela vai ser o resultado do produto de cada elemento da linha da primeira matriz pelo cada elemento da coluna da segunda matriz. Então, essa função vai se chamar recursivamente. Olha só, a posição auxiliar que ele recebeu aqui vai chamar a posição auxiliar mais 1. Isso vai fazer com que essa auxiliar aqui vá crescendo e vá se somando. No caso aqui, a matriz produto linha-coluna é como se ela estivesse recebendo um somatório. Veja só, aqui é o elemento do somatório e aqui é a chamada recursiva da função. Então ela vai receber o somatório do produto dos elementos de uma determinada linha da primeira matriz por uma coluna da segunda matriz. Isso aqui funciona como um somatório, certo? E como toda função recursiva, a condição de parada dessa função produto auxiliar é quando essa variável auxiliar chegar em n-1. Que aí ela não se chama mais recursivamente, ela só vai retornar esse produto, que no caso é o último produto. Que no caso seria o último elemento desse somatório aqui. Essa é a recursão da função produto auxiliar. Note que as três funções auxiliares, elas acontecem de forma semelhante, porque todas eu tenho sempre essa condição de parada, que é quando a auxiliar chega igual a n-1, a função não se chama recursivamente. Quando a coluna chega a igual a n-1, a função produto coluna também não se chama mais recursivamente. E a produto linha é a mesma coisa. Quando a linha chega igual a n-1, ela não vai mais se chamar recursivamente. Ou seja, essa é a minha condição de parada, que é semelhante para as três funções auxiliares. E note que isso deveria acontecer porque são três funções que estão simulando três comandos de repetição. Se eu pudesse usar laço de repetição nessa função, cada função dessa seria substituído por um for que iria de 0 até n-1. Então, o meu trabalho aqui foi criar funções que simulassem isso. E elas simulam bem por quê? Porque elas sempre começam com 0 e a condição de parada delas é quando a variável chega em -1. Então, basicamente, elas estão simulando for e a matriz linha e a matriz produto vai sendo preenchida assim, certo? Então, depois de eu chamar produto linha, que sucessivamente vai chamar produto coluna, que vai chamar produto auxiliar, a matriz pre vai ser totalmente preenchida. E no final da execução dessa primeira função, a matriz P vai estar com o produto da matriz M1 pela matriz M2. Então, depois disso, não resta mais nada além de que a minha função principal retornar P, certo? Por último, o exercício 4 é um exercício que eu tenho que calcular o determinante de uma matriz quadrada e o que é que acontece? Nas especificações do Lab, ele diz que as operações 1, 2, 3, que foram as três que eu já apresentei, não podem ter em nenhuma parte do código comando de repetição. No caso da operação 4, ele só especifica que eu tenho que usar a regra de Laplace. Isso faz muito sentido porque a função de calcular determinante por regra de Laplace, ela é uma função já recursiva. Eu tenho que usar a recursão para calcular os determinantes das matrizes menor complementar. Então, eu posso usar for nesse quarto exercício, mas ela vai continuar cumprindo o objetivo do lab, que é usar funções recursivas. O que é que acontece? Aqui é a minha função principal, que é calcular determinante. Ela recebe a matriz M e a sua ordem. O que é que eu faço? Essa linha aqui, ela vai fazer com que, primeiramente, eu declaro a variável determinante com valor 0. O i é um contador e matriz auxiliar é uma matriz que talvez seja necessária utilizar, certo? O que acontece? Nessa linha,
if n igual a 1, ou seja, se a ordem da matriz for igual a 1, eu sei que o determinante de uma matriz de ordem 1 é o único elemento que ela possui. Então eu já retorno o elemento 00, que é uma matriz de ordem 1, só vai ter esse elemento. Se não, eu vou usar esse for para calcular o determinante. A função desse for é simular esse somatório da regra de Laplace. A regra de Laplace diz que o determinante de uma matriz é igual ao somatório do produto de um elemento vezes o determinante do seu menor complementar. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu construo a função menor complementar, que essa função ela recebe a matriz original, a ordem, a linha e a coluna do elemento. Ela vai alocar dinamicamente uma matriz menor complementar. Note que se a matriz original é de ordem n, a matriz menor complementar é de ordem n-1. E o que acontece? Ela vai preencher a matriz menor complementar com os elementos da matriz original. É essa linha aqui, ó. A matriz menor complementar está recebendo os elementos da matriz original. Contudo, a menor complementar, ela é como se ela cortasse a linha e a coluna em que o elemento original estava. Então eu fiz isso. Toda vez que a coluna se iguala à coluna passada pela função, eu incremento K, e isso faz com que a matriz menor complementar nunca receba o elemento da coluna que ela tem que cortar. Então, basicamente, a função menor complementar vai alocar a matriz e preencher ela cortando a linha e a coluna, certo? Depois disso, eu venho para a minha função principal. A função principal, ela pega a matriz auxiliar que eu tinha declarado e faz com que essa matriz auxiliar receba o menor complementar desse elemento. Então, o que acontece? O determinante, ele vai receber o determinante da menor complementar vezes o elemento daquela linha, e esse pol de -1 e i, o que acontece? Aqui, a gente sabe que no somatório da regra de Laplace, os elementos vão ficar alternando, -1 mais 1. Então, esse pol serve para isso. Vai ficar -1 e mais 1, dependendo da coluna em que eu esteja. E note que isso aqui é um somatório, porque a função determinante, que originalmente... A variável determinante, que originalmente era 0, a cada iteração desse loop, ele vai receber o valor de um determinante multiplicado pelo produto. Então, a cada iteração, a variável determinante é atualizada com o valor do determinante do menor complementar. No final dessa atualização, eu desaloco a função auxiliar, porque eu não vou mais precisar dela. E no próximo loop, eu utilizo a auxiliar de novo para receber um novo menor complementar. No final desse loop, que funciona como um somatório, eu basicamente retorno o valor determinante. Certo? Vamos para a função principal. A função principal, ela basicamente só vai organizar de acordo com o meu arquivo de entrada. O que acontece? Eu crio dois files, um para entrada e outro para saída. O entrada, ele vai abrir o arquivo de entrada, que foi especificado no lab como entrada.txt, e ele basicamente vai apenas ler o que tem lá. E o meu arquivo saída, ele vai abrir o arquivo de saída.txt e ele vai escrever nesse arquivo, certo? A primeira coisa que eu faço é ler do arquivo de entrada o número de operações. Depois disso, eu vou fazer um comando de repetição que ele vai acontecer de acordo com o número de operações. Digamos que tenham 3 operações, então esse comando vai acontecer 3 vezes. Ó, a primeira coisa que eu li foi o número de operações. Depois disso, está especificado no lab que o próximo valor a ser lido é a operação. Então eu leio a operação e leio a ordem da matriz. O que acontece? Eu pego a matriz M1 e aloco ela dinamicamente de acordo com a ordem lida. Depois disso, eu vou ler a matriz com a minha função auxiliar ler matriz
que vai receber a matriz que eu aloquei dinamicamente, a ordem que eu li e o arquivo de entrada. Depois disso, basicamente, o programa vai decidir qual operação ele tem que fazer. Nessa linha, eu li a operação. A gente sabe se a operação for 1, então é o exercício 1, se a operação for 2, o exercício é 2 e assim sucessivamente. Aqui está meus if e else para dizer o que é que a minha função tem que fazer. Se a operação for 1, então eu sei que a função que retorna o maior elemento. Então, se a operação for 1, eu vou imprimir no meu arquivo de saída o maior elemento. E para isso, eu uso a função maior elemento que eu já implementei e já expliquei como funciona. Se a operação for 2, eu tenho que retornar uma matriz transposta. Então, o que é que eu faço? Eu aloco uma matriz com a mesma ordem que eu li e faço que essa matriz receba a matriz transposta da minha função criar transposta, que eu já implementei e já expliquei também. Depois disso, o programa vai escrever essa matriz no meu arquivo de saída. E já que eu já escrevi a matriz, eu não preciso mais dela, eu vou desalocar essa matriz. Se a operação for 3, então é o produto de matrizes. Note que no começo desse programa, eu aloquei dinamicamente apenas uma matriz e li os valores dessa matriz. No caso, a operação 3, que é o produto de matrizes, é a única operação que vai precisar de duas matrizes, que é o produto da primeira pela segunda. Então, se a operação for 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alocar outra matriz, ler os valores dessa matriz. Só daí eu pego a matriz P e coloco para que ela receba o resultado da função calcular produto de M1 e M2. Então, com essa função calcular produto que eu já expliquei, a matriz P recebe a matriz produto, então eu escrevo essa matriz no arquivo de saída e depois disso eu vou desalocar a matriz P, que é a minha matriz produto, eu não preciso mais dela porque eu já imprimi o resultado no arquivo de saída e desalocar a segunda matriz do produto também. Se a operação for 4, eu tenho que calcular o determinante. Então, basicamente, eu vou ter que imprimir no meu arquivo de saída o valor da função calcular determinante, que eu já implementei e já expliquei também. Note que no final de todos esses if e elses, eu vou desalocar a primeira matriz. Note que eu sempre aloco uma matriz, porque os exercícios sempre vão precisar de uma matriz, e no final eu sempre desaloco essa matriz. E depois disso eu imprimo uma linha em branco porque o arquivo de saída TXT, de acordo com o lab, tem que ter uma linha em branco entre os resultados, está aqui, certo? Então depois disso, note que essa é a chave do comando de repetição das operações. Quando esse for acabar, quer dizer que eu já realizei todas as operações que tinham no meu arquivo de entrada. Depois disso, então, o que eu faço é, eu vou dar fclose, ou seja, eu vou fechar o meu arquivo de entrada e meu arquivo de saída, e depois disso a função main acaba. Então, basicamente é isso. Comentando um pouco sobre o lab, esse lab tinha a função de trabalhar só com funções recursivas. Ele nos forçava a usar funções recursivas. Por exemplo, no produto de matriz, a gente aprendeu em 6.10 como fazer uma função que calculasse produtos de matriz. Só que essa função, ela usava 3 comandos de repetição, 3 for no caso. E com esse lab, a gente teve que ser obrigado a usar três funções recursivas, 3 laços recursivos. Basicamente, eu entendo que o objetivo do lab foi implementar funções recursivas e o interessante foi que foram operações apenas sobre matrizes. Eu acho que o lab foi bem proveitoso e serviu para revisar essa parte de recursão que a gente aprendeu em 6.10, melhorar algumas coisas. E a importância desse primeiro lab é porque em 6.11 boa parte das funções, dos algoritmos que a gente vai aprender são recursivos.
Então é interessante revisar a recursão nesse primeiro lab. Eu vou mostrar agora o lab funcionando. Eu tenho aqui um arquivo de entrada. Ele vai ter 4 operações. A primeira operação é a número 2, que é a operação 2, ela vai calcular a transposta de uma matriz. E ele vai receber uma matriz de ordem 2, que é essa matriz, e vai ter que retornar a transposta. Depois a operação 1, a operação 1 é retornar o maior elemento. Ele vai receber a matriz de ordem 3 e no caso essa matriz vai retornar o maior elemento dela. Depois ele vai receber a operação 4, que é calcular o determinante. Eu usei a mesma matriz, a matriz de ordem 3, e vou calcular o determinante dessa matriz. Por último, é a operação 3, que é a operação de multiplicar produto de matrizes. Eu vou colocar duas matrizes de ordem 2 e vou retornar o produto delas, certo? Esse é o arquivo de entrada. Tá aqui meu arquivo de saída, ele já está preenchido, mas eu vou apagar o que tinha nele e vou salvar. Vou fechar aqui e vou mostrar, ó, o arquivo de saída está vazio e depois do funcionamento do meu lab ele vai estar preenchido com os valores corretos. Pronto, o arquivo não vai imprimir nada na janela do DOS porque ele está construído para imprimir tudo em arquivo, certo? Então tá aqui. O arquivo de saída aqui eu mostrei que estava vazio. Pronto, ele está aqui, os valores especificados. Ó, vou comparar aqui com a minha entrada. A primeira operação, note que eram 4 operações, ele retornou 4 coisas, correto. A primeira operação é a número 2, que ela vai fazer a transposta. A matriz original era essa. Tá aqui a matriz transposta, correto. Depois disso é a operação 1, que vai retornar o maior elemento. O maior elemento dessa matriz aqui, note que é o 10. Tá aqui corretamente. Depois disso é a operação 4 com a mesma matriz, eu tenho que calcular o determinante. O determinante dessa matriz de fato é 0. E por último é a operação 3, que é calcular o produto de duas matrizes. Está aqui, o produto dessa matriz com essa dá isso. Por fim, é isso. Está aqui o lab construído de acordo com as exigências. Eu mostrei que ele funciona corretamente. E é só isso. Obrigado.